Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa Atlético Nacional con el profesor Pablo Autori. Buenas noches. Inicia preguntando Arley Cardona de Win Sports. Hola, profesor Autori, buenas noches. Hola, estamos en directo para ¿Dónde Deportes RCN. Ok. Profe, el viernes estuvimos en conferencia de prensa en Warner y usted nos dijo que quería ganar, le gustaba ganar, pero no de cualquier forma. ¿Hoy se va satisfecho con la presentación de Nacional? Para nada. A mí ganar solamente, já he hablado acá, e a resposta, primeira parte, deixamos de fazer o que íamos desarrollado como estratégia para o partido, né? Sabíamos que o rival ia se meter atrás, então tinha que ter pouco mais de paciência e tranquilidade para circular o balão e generar espaços, né? Mesmo assim, criamos algumas oportunidades, quizá duas, não mais que isto, com jogadas bem hechas, né? Uma de Omar, a outra de Gomes, que por lo general não salgo satisfeito da maneira como hemos jogado. A quem gusta estar em futebol solamente para ganhar, seguro que ia chegar acá e falar coisas. Não é meu estilo, a mim não me gusta. Eu creio que temos condições de jogar muito mais do que hemos jogado nesses dois últimos partidos. De acordo? Também lo he dicho, a mim, eu não me ouvido das coisas, o tema de que depois do partido ia tendo uma resposta para você. A mim não me gostou da resposta que demos no que toca ao futebol, não na atitude dos muchachos que meteram. Isto jamais ha faltado. A mim sempre me ha gostado da maneira como trabalho no dia a dia em los partidos. Faltou futebol no último partido e hoje. De certeza. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Isman. Profe, buenas noches. Y a propósito de eso que creo que compartimos, porque la lectura es que pues, no se puede salir contento con el fútbol de Nacional hoy. ¿Qué hay que mejorar para su gusto, profe, de lo que usted trabaja? ¿Qué tiene que mejorar el equipo para poder llegar a gustarle a usted y a la gente también? No, que mejorar, nosotros tenemos que volver a hacer aquilo que estábamos haciendo. El tema mental de los jogadores não pode afetar a maneira de jogar. Tu pode não jogar bem, eu entendo, pero com ideias, sim ou não? E sempre las tivemos, e nesses dois últimos partidos não. Então, eu hablo sempre com os jogadores, mira, acá é tema muito claro, cada de vocês tem que estar tranquilo para desenvolver seu jogo, fazer seu futebol com alegria, desfrutar do jogo. Lo demás é comigo, me explico? Então, eu creio que temos que ser pouquinho mais fortes a nível mental para jogar. Mira, em alguns momentos não hemos jogado, optamos por mais sencillo, ok? Quando temos condições de ser muito mais. Pero isto, quizás, pode ser uma fase, pero ojalá o próximo partido com um equipe que também se vai se meter a jogar. E assim é. Aliás, eu creio que futebol, partido de futebol é bom quando dois equipos que querem jogar. Né? Quando uma equipe solamente tenta jogar e o rival tem mais, e é respeito totalmente, mas quando tem como ideias solamente defender, e lo hacen porque lo hacen bem, então há que congratular-lhe na maneira como decidem jogar. Ojalá no próximo partido, com o Júnior que joga futebol, nós podemos regressar a ser o jogo que nos gusta. Pregunta John Gil de Colmundo Radio Deportes G5. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches. Agora, ratito solamente, ok? Houve partidos acá que nós jogamos muito bem e eu não he ouído perguntas, porque o resultado não é você, não. Estou falando por lo general, por favor. Solamente porque o resultado não saiu, ou seja, empatamos, tampouco he ouído falar bem. Então, esse é tema que temos que ter muito claro em nossas mentes e entender que podemos e vamos a ser muito melhor do que hicimos nesses dois últimos partidos, que não me ha gostado.
Profesor, hemos visto que usted trabaja la táctica fija en los tiros libres y pelotas de costado, tiros de esquina, pero ¿qué otras alternativas buscar? Porque vemos que Nacional es un equipo que tiene un promedio de 5 o 6 tiros de esquina y no se está buscando de una mejor manera esos cobros como el día de hoy. Não, nós só temos algumas ideias que os jogadores treinam, pero aquilo que hablo sempre, no partido eles têm libertad e los doy, porque uno não pode quitar o processo criativo de eles para decidir. Mira, os jogadores nisto, e desde que he chegado acá, e desde que me conozco como profissional do futebol, que hablo, os jogadores têm que ter iniciativa. Uno pede, genera informação, pero quando toca decidir, as tomas de decisões são eles que têm que entender, ok? Pero tivemos, primeira parte, então, tivemos 3, 4 tiros de costado em que podíamos fazer melhor, pero o balão não passou do primeiro palo, não. Pero temos que entender que os jogadores têm que estar tranquilos. Este é um tema que uno perde a claridade, se queda muito preocupado e deixa de fazer coisas como he hablado, como havíamos antes de começar o partido definido para a equipe jogar. Sabíamos que a equipe rival ia meter-se dentro de sua cancha e muitas vezes isso passou. Posso citar acá partidos que ha passado e nós com paciência, com tranquilidade, circulamos o balão para forçar o rival a bascular e aí sim generar espaço para um passe vertical. Hoje não sei porquê, os jogadores interpretaram de uma outra maneira, hemos tenido muita pressa para jogar reto. Mira, quando está congestionado, temos que fazer o rival bascular, correr atrás para assim generar espaço para jogar de maneira vertical. Pregunta Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Profesor, aquí a su izquierda, profe, le quiero preguntar por dos jugadores puntuales. Primero, la variante y sacar a Brian Rovira, que ha sido un hombre, digamos, fundamental en lo que ha sido pues esa idea de juego que Nacional viene mostrando, pues qué concepto tiene para haber tomado esa decisión. Y también cómo analiza el debut de Brandon Caicedo, qué sensaciones le quedan de ese jugador y qué le pidió cuando iba a ingresar. Muito bem, pedi que hicesse aquilo que está haciendo nos treinamentos quando entrena com nós. Um muchacho aliás, temos outros jogadores jovens com caráter, ou seja, que são duros mentalmente, mesmo sendo jovens. Nós necessitamos sim desta classe de jogadores com qualidade, pero também com fortaleza mental. O tema solamente nós necessitávamos construir um pouco mais dentro da cancha rival, circular o balão um pouco mais na cancha rival, e Aldo nos genera isto, e fijado a Gomes, e a Gomes muito bem, Rovira também, pero ha hecho todos os partidos, solamente a ideia de que necessitávamos em la fase de construção dentro da cancha do rival, um pouco mais de circulação do balão, um pouco mais de verticalidade. Então, eu creio que Aldo pudo agregar, añadir coisas. Pregunta David Trujillo de La Voz de la Raza. Profesor, buenas noches. Hola. ¿Cree usted que tal vez hoy el equipo se vio un poco más colectivo sin la presencia de Hernán Barcos? Y gracias. Eu me gostaria de perguntar a você o que você pensa que não foi coletivo com o Hernán. Quantos partidos você ha visto? Todos? Todos, profesor. Com o Hernán. E nós não fomos coletivo? Mira, com Libertad não fomos coletivo. Pela outra classe de pergunta, mira, mais profunda. Cara. Este é um tema. Falar que Barcos genera futebol a cada rato. Quando sai da área. Mira, eu posso sentar com você com tranquilidade quando você nos visitar no CT e te sacar um montão de imagens que Barcos genera, passe em profundidade para o rival. Isto é jogar individual? Por favor, sabe, são perguntas que não têm, perdona-me, pero mira, não tem lógica. Pode perguntar tudo de Barco, menos que não joga coletivo. Quando não joga coletiva, quando agarra o balão, tenta um drible, tenta outro, tem gente em mais condições. Eu vou te sacar um montão de imagens que quando sai Barcos, ha metido Vladimir, ha metido Lucumí, ha metido outros jogadores, assim, com o arqueiro rival, passe dele.
Entonces, por favor, analice un poquito más, porque yo creo que esta pregunta ahora, quizá mais adelante, e com outra classe de jogador, não eu puedo te contestar melhor. Pero neste momento, não creio. Respeito tu pergunta, pero tampoco puedo concordar por los ejemplos que le he dado ahora. ¿De acuerdo? Gracias. Última pregunta, Jorge Eliezer López de la Tertulia Verdolaga. Hola, profe, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones, profe, por lo que se consigue hoy en el estadio Atanasio Girardot. ¿Sabe que me llamó mucho la atención una respuesta anterior que usted hacía? Y es que Atlético Nacional sí ha hecho muy buenos partidos y frente a rivales de pergaminos. Eso me lleva a un interrogante, profe. Esta clase de equipos, como Alianza Petrolera, y sin demeritar lo que viene haciendo en el campeonato, que vienen y que a medida que va pasando el tiempo se van consolidando en el campo de juego, ¿por qué se le hace tan difícil al Atlético Nacional de pronto resolver el partido desde temprana edad, por decirlo de alguna manera? Perfeito, congratulações. Isto sim ha passado, eu creio que hemos hecho partidos muito buenos, sem eficácia, não podemos deixar de ser, e os dois últimos partidos não hemos logrado hacer nada do que normalmente hicimos antes, ok? Então, eu respeito, porque uno quando trabalha, né, e tem uma trajetória, eu he passado por equipos chicos também, e eles têm todo o direito total, ok, para interpretar o futebol como entendem que devem interpretar. E há várias maneiras de se interpretar o futebol. Não existe, eu não sei o que é melhor, assim, assado, mira. Todos os equipos com estilos distintos, podemos acá reflexionar, já han logrado vitórias e títulos, sim ou não? Então, o tema de uno pode estar em um momento melhor, pero ser o melhor, eu não sei o que é o melhor, porque há coisas adelante a venir. Então, eu creio que por isto he metido Aldo, porque nós necessitávamos um pouco mais de circulação, ok? Em último terço da cancha, em tentar um passe vertical, esta foi a ideia. Pero mira, eu he hablado com jogadores, incluso hemos analisado. O partido de Libertad ha começado da mesma maneira que ha começado com Pasto, da mesma maneira, com 4-1, 4-1. E nós explotamos muitíssimo o costado do volante central, pero com passes verticais. Pero aí havia uma coisa, na mobilidade. Estávamos disponíveis para uma mobilidade constante, o apoio de los dois defensas laterais, ok, para criar superioridade por las bandas. Então, havia mobilidade. No partido com Pasto não houve, nos quedamos passivos, sem dinâmica, ok? Hoje, o rival se meteu também, e tem todo o direito e interpretaram muito bem a estratégia que han metido no partido, me explico? Isto jamais vou lamentar, porque há maneiras de jogar, por isso he hablado, partido como de Júnior, como partido de futebol para todos, a gente que está, os hinchas que estão a observar o partido, os analistas, nós outros, se queda muito mais possível ter um bom partido de futebol com ida e volta, ok? Pero quando uma equipe tenta jogar, ok, a outra se mete atrás e todo o direito de hacerlo, se queda mais complicado. Nós outros não tivemos ideias e quando uno não tem ideias, facilita esta estratégia do rival. Gracias, profesor. Nada. Feliz noche.